Bom dia, alunos e alunas de econometria. Esse é o nosso último vídeo da semana. Vai ser bem curtinho, porque já teve um vídeo muito grande, né? O primeiro. Então, vou passar lá para os slides, que eu acho que fica mais fácil da gente retomar. Sim. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, a gente está falando de modelos de dados em painel, né, dos métodos de dados em painel. Só fazendo uma recapitulação, eu fazia essa recapitulação toda a aula presencial também. Então, a gente tem essas duas situações, né, a covariância do AI, que é essa heterogeneidade não observada, o efeito fixo, ou esse efeito individual. Ela pode estar ou não correlacionada com as variáveis explicativas. Quando ela não está, a gente deve usar esses modelos aqui, mínimos quadrados agrupados ou efeitos aleatórios, que a gente vai olhar com mais atenção mais para frente. Mas quando quando o AI está correlacionado com as variáveis explicativas, que é o caso mais interessante de se usar painel, né? Assim, quando o painel tem mais utilidade, na verdade, a gente deve usar um desses métodos aqui: primeiras diferenças, efeitos fixos ou transformação within, regressão das variáveis dummy e efeitos aleatórios não correlacionados. No último vídeo eu falei desses dois primeiros métodos, né, primeiras diferenças e efeitos fixos, e agora a gente vai falar dessa regressão das variáveis dummy e fazer uma pequena comparação entre todos eles. E lá no fim do capítulo a gente fala de efeitos aleatórios não correlacionados. Beleza, então só para vocês lembrarem, essa equação 3 aqui, né, é a transformação within, de efeitos fixos, em que a gente basicamente subtrai de cada observação, né, a média colapsada, né, a média temporal colapsada para cada indivíduo. Então eu pego todas as unidades, todas as observações temporais de um indivíduo e tiro uma média daquilo ali, né. Todas as observações de um mesmo indivíduo, tiro a média e subtraio essa média das observações, né, do próprio painel, aquelas que se observa todo ano. E essa transformação aqui é chamada transformação within, né. A gente já tinha visto no capítulo anterior, e aqui eu cheguei a falar no quadro, que a gente também pode usar a transformação de primeiras diferenças com mais de 2 períodos de tempo, que é basicamente subtrair para tanto as variáveis explicativas quanto a variável dependente, a variável do tempo t-1 da variável do tempo t. Então eu subtraio, né, a observação do tempo anterior da observação presente, eu perco uma observação temporal, normalmente é a primeira, mas isso também, essas duas transformações são formas de eliminar o AI. Beleza, né? Eliminar o AI que, por estar correlacionado com a X, está viesando todas as minhas estimativas, né? Então essa a intenção de eliminar o AI é justamente isso, resolver esse problema. Tem uma outra forma de fazer isso, que é essa regressão das variáveis dummy. E aí nessa, em vez de a gente eliminar o AI, a gente vai trazer o AI para dentro do modelo. O que é o AI? Pensem no que é o AI. O AI é aquele efeito fixo individual, ou a heterogeneidade não observada individual, o efeito fixo individual, você pode pensar, é aquela coisa intrínseca do indivíduo que não varia no tempo. Então, para eu trazer essa variável não observada para o modelo, né, o que a gente acaba fazendo é isso aqui. Uma outra abordagem para efeitos fixos, vê aí como parâmetros a serem estimados junto com os betas, tá? Então, basicamente é aquilo, né? É como se eu arrumasse um jeito de observar aí, né? Eu vou arrumar uma proxy para aí, na verdade, que nem a gente viu lá no capítulo 9, as proxies. Eu vou arrumar uma proxy para aí e trazer para dentro do modelo. E essa proxy é construída da seguinte forma. Então, uma possibilidade para estimá-los aí é definir N variáveis dummy, uma para cada observação cross-section. Então, olha lá. Se eu tiver 54 empresas, eu vou criar 54 dummies, uma para cada empresa. Se eu tiver 27 estados, 27 dummies. Se eu tiver 5.000 municípios, eu vou criar 5.000 dummies. Claro que o software faz para vocês. A gente muitas vezes não está nem interessado em interpretar esses coeficientes. É só uma forma de trazer o AI para o modelo, né, como uma variável proxy para a heterogeneidade não observada. E como ela passa a fazer parte do modelo, ela também para de viesar as estimativas dos outros betas. Eu continuo interessado em interpretar apenas os outros betas, mas
Essa é uma forma de fazer também, tá? Então, beleza. Então, eu crio essas dummies para cada unidade cross-section. E estimo o modelo Y e T. Eu vou regredir Y e T em todas as dummies de cross-section. E nas variáveis explicativas. E posso incluir as dummies de tempo também, não tem nenhum problema. Não vai ter problema de graus de liberdade. Se vocês lembrarem dos graus de liberdade, a gente tem NT menos N, NT menos N menos K. Então a gente tem muitos graus de liberdade, né? Ao incluir as N variáveis explicativas, eu perco N graus de liberdade, né? Porque eu estou incluindo N variáveis no modelo. E ao incluir as dummies de tempo, eu perco T, mas eu tenho NT ainda, né? NT menos N, que aí agora esse menos N, na verdade o K vai ter uma parte que vai ser N, né? Se eu botar todas essas variáveis lá no modelo, então esses vão se cancelar. Mas eu ainda tenho NT para subtrair as T e as K. Então não tem problema de grau de liberdade. Eu posso realmente incluir todas as dummies de cross-section. E, como eu falei para vocês, que é sempre bom você estimar uma versão do modelo com as dummies de tempo, eu ainda posso incluir as dummies temporais, tá? Para fazer aquela demonstração de que nem todos os efeitos que eu acho são macroeconômicos, né? Porque às vezes, como eu disse, os seus coeficientes significantes desaparecem quando você inclui as dummies temporais. Então é bom mostrar que você pode incluir as dummies temporais e que eles não desaparecem. O leitor tem interesse nisso, né? Beleza. Então, como eu disse, eu não tenho interesse em interpretar isso aqui. Eu vou incluir, claro, os coeficientes associados a essas dummies vão ser os AIs, né? Os AIs lá que eu estou interessada em trazer para o modelo. Então, A1, A2, assim vai, né? Até a N chapéu. Bom, muito interessante aqui dizer que esse estimador de variáveis dummy, ou que a gente chama Least Square Dummy Variables, né, LSDV, ele é totalmente equivalente ao estimador de efeitos fixos, ou within. Eles coincidem, eles são idênticos, né, só que tem uma diferença, vamos dizer assim, nas propriedades dos estimadores, né. LSDV, né, que é esse estimador das variáveis dummy, ele é um exemplo raro, na verdade, de um estimador que é não viesado, mas inconsistente. Então, ele tem uma propriedade de pequena amostra boa, mas se você bota N indo para o infinito, o que acontece quando a gente põe N indo para o infinito? A gente teria infinitos parâmetros a incluir no modelo, né? A gente não consegue estimar esse estimador. A gente não consegue usar esse estimador quando o N vai para o infinito. Então, ele é inconsistente, tá? Então, assim, ele tem, o que é raro, tá? Ele tem boas propriedades de pequena amostra, mas não tem uma propriedade de grande amostra, que é essa coisa, né? Para onde é que o estimador converge quando N vai para o infinito. Ele converge para o parâmetro populacional ou não? Que no caso esse não converge. Mas os dois são equivalentes. LSDV, né, o estimador de variáveis dummy, é completamente equivalente ao estimador de efeitos fixos. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai fazer algumas comparações aqui só para sistematizar um pouco melhor o que a gente está vendo. Então a gente tem, vamos comparar agora, a gente tem esses 3 estimadores para fazer a mesma coisa, né? Tem os efeitos fixos, ou com a transformação within, primeiras diferenças, né? Que é a transformação de primeira diferença, e tem esse estimador de variáveis dummy. Então vamos comparar só primeiras diferenças e efeitos fixos, porque a gente tem 2 estimadores, eles não são equivalentes, eles só são equivalentes para t igual a 2. Então se t igual a 2, se eu tenho 2 observações temporais apenas, primeiras diferenças e efeitos fixos darão resultados exatamente iguais, tá? Lembrando que o de variáveis dummy sempre dá resultados iguais ao de efeitos fixos, tá? Eles são equivalentes, tá, gente? Em pequenas amostras, que basicamente é tudo que a gente usa, porque a gente está muito longe de infinito, né, gente? A gente não está usando Big Data aqui em econometria. Tá? Então, mesmo que eu tenha 5.000 municípios, isso aí ainda não é infinito. Então, variáveis dummy e efeitos fixos sempre equivalentes. Primeira diferença e efeitos fixos só são equivalentes quando t é igual a 2. Beleza. O que eu faço quando t é maior do que 2? Como é que eu resolvo? Né, se eu vou usar um estimador ou outro, né, se eles dão realmente resultados diferentes. A interpretação é um pouquinho diferente, né, tudo isso.
Bom, a escolha vai depender de hipóteses sobre o IT, que é o erro idiosincrático, tá? Então, basicamente, o estimador de efeitos fixos ele é mais eficiente se o IT não tem correlação serial, ou seja, vou falar disso aqui no próximo slide, ou seja, se o IT é não correlacionado com o IS, né? O I de um período é não correlacionado com o I de outro período. Então, se isso acontece, se não existe autocorrelação dos UITs, correlação serial dos UITs, a gente deve usar o estimador de efeitos fixos. Agora, se existe, e quando ela é, na verdade, perfeita, quase perfeita, aqui, né, estou botando aqui um exemplo de que existe autocorrelação, tá? Isso aqui é o que a gente chama de um random walk, o passeio aleatório, esse modelinho aqui. O IT igual a 1, aqui teria um coeficiente 1, o IT menos 1, mais um erro, tá? E esse erro aí sim, esse erro é ruído branco, né? A gente já falou de ruído branco lá nas primeiras aulas sobre notação matricial, né? Que é aquele erro bem comportado, que tem média zero, variância constante, não tem autocorrelação. Mas aqui a gente colocou basicamente a situação em que o IT está extremamente correlacionado com o IT do período anterior, e aí, inclusive esse coeficiente aqui é 1, porque eu poderia botar um coeficiente ρ aqui qualquer, alguma coisa intermediária, entre 0 e 1, mas aqui nesse caso extremo, em que eu realmente tenho esse random walk, que é exatamente essa situação aqui, né, em que esse coeficiente é 1, por isso a gente chama isso aqui de random walk, passeio aleatório. Então, quando eu tenho isso aqui, o estimador de primeiras diferenças é o mais eficiente. Então, num extremo, quando esse ρ aqui, esse coeficiente de UIT é 0, né, e aí a gente tem que o UIT é um ruído branco, ele não tem correlação serial, a gente deveria usar, efeitos fixos. Então, quando esse UIT não existe aqui, né, então o erro é não correlacionado com o erro de períodos anteriores, então não existe correlação serial, eu uso efeitos fixos. Quando existe correlação serial perfeita, né, na verdade o coeficiente chega a ser 1 aqui, eu uso primeiras diferenças. E normalmente tem uma situação no meio, né? Então, normalmente, quando você está numa situação no meio, você deve apresentar os dois modelos, ou depende, né, de quem você pega pela frente, que vai querer ver isso ou não. Eu já tive referees bem chatos que pediram para trocar o modelo de efeitos fixos para o de primeiras diferenças, quando eu tinha 3 observações temporais, quer dizer, inclusive para você poder fazer o teste de correlação, que a gente vai ver em seguida, você precisa de ter no mínimo 3, mas é muito esquisito você falar de autocorrelação com 3 observações, gente. É muito esquisito, porque é muito pouca observação temporal, né? A gente começa a ter problemas assim mais sérios de autocorrelação serial quando a gente tem o número de períodos de tempo já um pouco maior, né? Assim, falar de autocorrelação com 3 períodos é um pouco forte. Mas, de qualquer maneira, é isso que a gente tem. Então, o que a gente acaba fazendo, qualquer situação em que a gente rejeita a hipótese nula de ausência de correlação serial, a gente acaba indo para primeiras diferenças, tá? Mas olha só, por que a gente evita ao máximo ir para primeiras diferenças? Porque é mais comum ver estimações por efeitos fixos do que por primeiras diferenças, talvez porque seja mais fácil do que porque seja melhor. Ele é mais fácil de interpretar, né? O outro a gente está interpretando diferenças. Esse aqui de efeitos fixos a gente interpreta como a gente interpreta a regressão mesmo, as regressões que vocês são acostumados, de cross-section, né? Os efeitos fixos são facilmente implementados com painéis não balanceados, não apenas com painéis balanceados, né? Isso é uma outra questão. Quando você usa a primeira diferença, se você tem uma falha lá, por exemplo, naquele exemplo que eu dei lá das exportações, né, da pauta de importação brasileira dos Estados Unidos, né, e de exportação americana para o Brasil. Claro que ali o painel é altamente não balanceado, né, porque tem vários bens que não são importados todo ano, aquela coisa toda. Se eu estou usando a primeira diferença, né, então assim, eu não observo aquele bem, vamos dizer assim, sei lá, goma de mascar, sei lá das quantas, estou inventando, tá, gente? Eu não observo aquele bem todos os anos. Quando eu faço a primeira diferença, eu vou subtrair a observação do ano anterior, T menos 1 de T. Se está faltando uma das duas, ali naquela subtração, eu perco as duas. Primeira diferença, já jogo as duas fora. Aí eu vou fazer de novo. Então, cada vez que falta uma das duas, eu perco duas. No efeitos fixos, não. Como eu não faço essas diferenciações, se faltou uma, eu perco uma observação temporal, mas eu não inviabilizo, né,
a anterior ou a posterior, né? Então, eles são mais fáceis de ser implementados nesse sentido, com painéis não balanceados, né? Vamos lá, agora vamos ver, então, o que é isso, né? O que é essa correlação serial? Vocês nunca ouviram falar, né? Quer dizer, não sei se vocês viram isso. Acho que não, acho que é nessa parte do livro, nessa parte, segunda parte do livro. Peraí. Então vamos lá. Aqui, claro, gente, eu deixei de copiar várias coisas porque era muita anotação, tá? Bom, basicamente, então o que a gente tem? Correlação serial, né? É isso que determina a ausência ou não de correlação serial, que vai determinar se eu vou usar primeiras diferenças ou efeitos fixos, né? Então, na ausência de correlação serial, eu uso efeitos fixos, na presença de correlação serial, eu uso primeiras diferenças. Então, eu gostaria de poder testar, né? Se o erro idiosincrático, ele tem autocorrelação serial ou não. E, na verdade, existem várias... Você pode fazer esse teste usando os erros estimados, né, os resíduos, né, do modelo within, né, da transformação de efeitos fixos, mas você também pode fazer esse teste usando os erros de primeira diferença. Então, na verdade, existem umas 3 formas de testar isso aí, existem mais, na verdade. Existem vários testes que usam só pares de períodos, ou então que usam vários períodos para testar, que usam os erros do modelo de efeitos fixos, que usam os erros do modelo de primeiras diferenças, tá? Então aqui, na verdade, é uma demonstração, eu não sei nem se vocês querem ver isso, mas eu acho que eu vou mostrar isso, na verdade. Que vocês vão ver em alguns testes que a hipótese nula não é correlação de UIT, UIS, né? ST indicando períodos de tempo diferentes, é igual a zero. Você não acaba testando essa hipótese, né? H0 igual correlação UIT, UIS igual a zero. Por quê? Porque, na verdade, mesmo que o UIT e o IS sejam não correlacionados, né, que é o que eu estou querendo testar, minha hipótese nula, o UIT trema e o UIS trema terão correlação, que é isso aqui que eu estou tentando mostrar. Vou mostrar no quadro, tá, gente? Porque isso aqui era muita derivação para eu escrever aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar isso aqui no quadro. Então, basicamente, se a gente vai fazer um teste usando os erros do modelo de efeitos fixos, a gente vai testar uma hipótese nula desse tipo aqui. Menos 1 sobre T menos 1. Então, a gente vai testar se ela é igual a zero, tá certo? E se a gente for fazer um teste usando os erros do modelo de primeiras diferenças, aí é uma outra hipótese que a gente vai testar. Porque, na verdade, se os erros, o que acontece lá com primeiras diferenças, se os erros forem um random walk, né, os UITs forem um random walk, então UIT igual a UIT menos 1 mais EIT, né, a diferença deles, né, delta, deixa eu escrever aqui para vocês. Então vamos lá. Então se o UIT igual a UIT menos 1 mais EIT, tá? Isso aqui a gente está chamando de random walk ou passeio aleatório, não é isso? Então, se eles forem um random walk, o que vai acontecer com delta UIT, que na verdade é o erro, né, do modelo de primeira diferença, não é isso? Isso aqui é UIT menos 1, né, é o erro do modelo de primeiras diferenças. Isso aqui, na verdade, esse delta UIT vai ser igual a EIT, né? UIT menos 1 EIT, que é, então, aqui um ruído branco. Tá? Um white noise, deixa eu escrever isso aqui, esses nomes, ou ruído branco. Beleza, então lá, se a gente vai fazer um teste baseado no erro do modelo de primeiras diferenças, a gente sabe que se o erro de primeira diferença for igual a zero, né, quer dizer, a correlação dos erros de primeira diferença for iguais a zero, os erros iniciais, né, antes da transformação, vão ser random walk. Então, se a gente testar que o erro de primeira diferença é igual a zero, a correlação entre eles é igual a zero, desculpa, né, que é o caso aqui de um white noise, então se a gente testar que o erro de primeira diferença é um white noise, tem correlação zero, o erro original vai ser um random walk. Então, as hipóteses desses testes vão mudar, dependendo
do que a gente está usando para testar a correlação, tá certo? Se a gente vai usar o erro de efeitos fixos ou o erro de primeiras diferenças. Tá, deixa eu voltar aqui e mostrar aquelas coisas daquele slide para vocês. Tá, só um minutinho, deixa eu botar um pouco mais de luz aqui também. Então, vamos lá. Então, se o teste vai se basear no erro de efeitos fixos, olha o que eu tenho. Basicamente, a gente tem o seguinte. A gente vai assumir que a correlação... Vamos lá, vamos assumir aqui que o IT é um ruído branco, tá? O que isso quer dizer? Que a esperança de UIT é igual a zero. Isso quer dizer que a variância, ou a esperança de UIT ao quadrado, né? Que é a mesma coisa. É sigma quadrado U. E quer dizer que a esperança de UIT, UIS, igual a zero para T diferente de S. Então, estou assumindo que o erro mesmo pré-transformação é um ruído branco. Ruído branco é definido dessa forma, ele tem média zero, como ele tem média zero, essa aqui é a definição da variância dele, né? Que seria o IT menos a sua média, que é zero, né? Ao quadrado, esperança de UIT menos a sua média ao quadrado. Como a média é zero, fica só a esperança de UIT ao quadrado, isso aqui é a variância dele. E também porque a média é zero, essa aqui é a definição de covariância, seria a esperança de UIT, UIS para T diferente de S igual a zero. Então, ele tem variância constante, ele é não correlacionado e tem média zero. Tranquilo. Então vamos assumir isso, tá? Que o IT é o ruído branco. O que acontece com isso aqui? Esperança de UIT trema, UIS trema. Isso aqui vai ser esperança. Vamos lá, é uma multiplicação, né? Porque a gente sabe o que é o UIT trema. Vamos até escrever aqui. O que é o UIT trema? UIT trema é igual a UIT menos UI barra, não é isso? É a definição de UIT tremo, é aquela transformação. Então, isso aqui vai ser o seguinte, isso aqui vai ser esperança de UIT vezes UIS, tá? Menos esperança de UIT vezes UI barra, menos esperança de UIT, desculpa, UIS, né, aqui. UIS vezes UI barra, mais esperança de UI barra ao quadrado. Então, eu substituí o IT por UIT menos UI barra aqui, e o UIS menos UI barra. Beleza. Aí fiz as multiplicações, apliquei o operador esperança. O que acontece? Vamos usar as propriedades do UI, né? Porque a gente saiu do trema e foi para o UI original aqui, quando fez isso aqui. Bom, claramente aqui, se a gente assumir, né, que o erro original ele era ruído branco, esse termo aqui desaparece, né? Vamos lá, vamos botar aqui embaixo. Então, esse termo aqui, esperança dele com ele, que é isso aqui, fica zero. Beleza. Estão vendo ainda? Logo, vamos parar de ver, deixa eu botar assim. Esperança de UIT com UI barra, o que é UI barra? É o UI1 mais o UI2 mais o UI3 mais o IT, mais até o IT grande. Então, vai ter um momento que esse UI vai encontrar, o IT vai encontrar um UIT aqui nessa soma. Né? Nesse momento, a gente obtém sigma 2. Só que está tudo dividido por T. Então, aqui vai ser menos sigma quadrado U sobre T, né? Porque é uma média ali. Aqui também vai ter um momento que o UIS vai encontrar o seu UIS aqui nessa soma, né? Que compõe a média. E aí, então, eu também vou obter um sigma quadrado sobre T. E aqui, basicamente, todos os pares ao quadrado, né, vão se encontrar. Então, eu vou ter aqui sigma quadrado mais sigma quadrado sobre T.
Todos os pares vão se encontrar? Vão. Bom, exatamente. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, disso aqui eu obtenho o quê? Isso aqui corta com esse, isso aqui já é zero mesmo, eu fico com menos sigma quadrado sobre t. Beleza. Tá, esse aqui é o primeiro cálculo. O segundo cálculo, ainda vou deixar aqui em cima, tá? Então isso aqui é a esperança de u e t trema, o is é menos sigma quadrado sobre t. Guardem esse resultado. Vou apagar aqui. Ixi, apaguei uma coisa, não devia. Escrevo de novo, não tem problema não. Tá ótimo. Beleza. Se eu quiser calcular agora a esperança de u e t trema ao quadrado, que seria a variância, né? Seria esperança de u e t menos u e barra ao quadrado, assim, né? Essa é a definição. Isso aqui seria esperança de u e t ao quadrado mais aqui, esperança de u e barra ao quadrado menos duas vezes a esperança de u e t, u e barra. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar sigma quadrado u, né? Então, sigma quadrado u mais aqui o que seria t vezes sigma quadrado sobre t ao quadrado, né? Que são dois t's no denominador, n vezes isso aqui, quer dizer, t vezes isso aqui, desculpa, não n, t vezes o sigma quadrado no numerador e t ao quadrado no denominador. Então, cortaria um com o outro, ficaria como aqui em cima mesmo, a gente calculou naquele anterior, né? Ficaria, então, sigma quadrado u sobre t aqui, né? E aqui ficaria, então, menos duas vezes sigma quadrado u sobre t, por causa do 2 daqui. Bom, ajeitando isso aqui, eu vou ficar com o seguinte, sigma quadrado u, que multiplica 1 menos 1 sobre t, assim, né? Esse aqui é sigma quadrado, o sigma quadrado em evidência, aqui está o 1, e aqui seria menos 1 sobre t, tá certo, tá ótimo. Bom, por último, então, então isso aqui seria a variância do u e t trema. Então, se eu quiser calcular a covariância entre o u e t trema e o is trema, eu teria que pegar, desculpa, eu já calculei a covariância. Se eu quiser calcular a correlação entre o u e t trema e o is trema, é a covariância sobre a variância, certo? Essa é a definição de correlação. Então, vamos lá, né? Vamos simplesmente dividir o que eu tinha calculado antes, que é a covariância, sobre essa variância eu vou achar a correlação. Então, vamos aqui. Então, a correlação seria, a gente pode chamar de ρ também, às vezes é assim que a gente chama, né? U e t, o is, seria o que eu obtive antes, né? Que foi menos sigma quadrado u sobre t, né? Dividido pelo que eu obtive agora no último ali, que foi sigma quadrado u sobre 1, vezes, né? 1 sobre t, assim. Beleza. Ajeitando isso aqui, né, simplificando aqui, eu vou ficar com o seguinte. Bom, isso vai cortar com isso, o t vai descer, né, então vai ficar menos 1 t, que multiplica 1 menos 1 sobre t, isso aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar t menos 1, né? T, e aqui vai ficar menos 1, t menos 1. Beleza. Só para ilustrar, né, de onde é que está vindo isso, vocês não precisam de decorar.
decorar ou saber isso aqui muito bem, mas vocês precisam de saber que dependendo do teste, dependendo do resíduo que vocês usarem, né, ou do modelo de primeira diferença ou de modelo de efeitos fixos para fazer o teste de correlação, que é o que determina, né, que modelo você vai usar no final, né, a hipótese nula do teste vai ser diferente, tá? Então é só para vocês saberem isso, que eu fiz essa pequena demonstração aqui. Beleza, então, gente, então isso aqui é a primeira metade do capítulo, né? Na verdade, a gente falou de quase todos, não todos, né? Então a gente falou aqui nessa situação aqui, né, do AI está correlacionado com X e T, né, que a gente vai ver, a última coisa que a gente vai ver é como testar em que situação eu estou, né, se na situação 1 ou 2, mas assumindo que eu estou na situação 2, que é a situação mais interessante, a gente viu esse modelo, primeiras diferenças, a gente viu efeitos fixos e viu a regressão de variáveis dummy e também viu como decidir se vai usar primeiras diferenças ou efeitos fixos, né? Que é com algum tipo de teste de autocorrelação. Existem muitos, a gente não tem como dar todos esses testes aqui. Na aula de Stata, porque na semana que vem eu vou gravar 2 aulas teóricas e uma aula inteira de Stata, porque saber mexer em painel no Stata é muito importante, né? Assim, e são todos esses modelos, vocês vão ver os problemas que vão aparecer. Eu estou com um bug no meu Stata, eu não estou conseguindo salvar uma coisa lá, outro dia eu fiquei 1 hora aqui e não consegui resolver, não sei se é a versão do meu Stata, não sei o que é. Mas eu vou falar para vocês, né? Eu vou gravar um vídeo inteiro de Stata, não vai ser na aula de exercício, porque eu dou essa aula, inclusive presencial, tá? Eu levo lá o computador, a gente vai lá no Stata. Então vai ser semana que vem. Mas só para mostrar onde é que a gente está, né? Então a gente viu primeiras diferenças, efeitos fixos, o estimador de variáveis dummy. Esse de variáveis dummy e efeitos fixos são completamente equivalentes em pequenas amostras. Primeiras diferenças e efeitos fixos só são equivalentes para quando t igual a 2. A partir de t igual a 3, a gente tem que fazer um teste de autocorrelação do UIT para saber que modelo usar. Então, na ausência de autocorrelação, eu prefiro usar o modelo de efeitos fixos. Na presença de autocorrelação, principalmente, quanto mais próxima essa autocorrelação for de 1, né, quanto mais próximo eu estiver de um random walk, eu vou querer usar o modelo de primeiras diferenças. Então, tudo isso a gente viu essa semana. Gente, vocês vão ver que o nível de dificuldade do curso mudou, né? Vocês vão notar agora, assim, realmente entrando em painel e quando chegar no último capítulo, então, ainda é um nível de dificuldade ainda muito maior. A gente não vai nem mais estar usando mínimos quadrados. A gente vai estar estimando tudo por máxima verossimilhança, que é outro método. Então, vamos lá, vamos respirar fundo. Eu preciso do feedback da velocidade também, gente, porque a gente perde totalmente a noção de velocidade com essas gravações aqui, né? Assim, para mim, está sendo muito difícil fazer esses slides. Assim, estou demorando muito tempo. Então, estou gravando a minha terceiro vídeo da semana hoje, eu tenho 2 dias para preparar os slides para gravar na segunda-feira de novo. Então, tá puxadíssimo, né? Puxadíssimo, assim. Ainda bem que eu estou saudável, não estou tendo que ficar de cama, né? Graças a Deus, eu mantenho batendo aqui na madeira. Mas é isso, gente. E eu preciso, então, desse feedback também. Na terça-feira vocês me dão um feedback da velocidade, tá certo? Do curso. Então, por hoje é isso. Pela semana é isso também.